Olá, nessa aula a gente vai falar dos conceitos principais da fenomenologia que nós vamos utilizar aqui no curso. Bom, como eu disse na aula passada, existe uma diferença entre a fenomenologia de Russell e a fenomenologia de Heidegger. Na fenomenologia de Russell, nós utilizamos dois conceitos principais aqui, que são bases da teoria fenomenológica, então eles têm que estar presentes em qualquer psicoterapia, em qualquer clínica que trabalhe com a fenomenologia. Esses dois conceitos são a epoché e a intencionalidade. E eu vou tentar explicar rapidamente para vocês, com alguma profundidade, o que é a epoché e o que é a intencionalidade. Epoché, às vezes as pessoas falam epoché ou epoché, depende muito de como a pessoa fala. Eu falo epoché, eu prefiro falar epoché porque aproxima mais da nossa língua portuguesa. O que é a epoché, então? A epoché é aquilo que a gente chama de suspensão fenomenológica ou redução fenomenológica. Existem esses dois termos. Eu prefiro falar de uma suspensão fenomenológica. E o que é, na prática clínica, a suspensão fenomenológica? Lembrando que eu estou utilizando o pensamento de Russell e da fenomenologia como inspiração para aquilo que acontece na prática clínica. A epoché, a suspensão das teorias, acontece quando o terapeuta consegue suspender as teorias para estar presente e aberto ao paciente, para estar presente ao que há de vir no encontro terapêutico ele mesmo. O que nos remete para a origem da palavra fenomenologia. Fenomenologia é as coisas elas mesmas, é trazer à luz as coisas elas mesmas, ou seja, deixar que os fenômenos se manifestem por eles mesmos, sem a nossa intromissão, sem a necessidade de nós criarmos em cima do fenômeno. O fenômeno se mostra como se mostra e nós acompanhamos esse fenômeno, ao invés de tentar teorizar a respeito dele ou tentar tirar explicações em camadas, como se o fenômeno por si não dissesse aquilo que está acontecendo e que a gente precisasse encontrar algo que está escondido por trás do próprio fenômeno. Então, o terapeuta que faz a epoché, ele faz um exercício de suspensão das teorias no momento do encontro terapêutico. E como é que ele consegue fazer isso? A primeira coisa é pela postura, é pela presença terapêutica dele. E isso vai ser treinado no módulo 2 de postura. Mas quando a gente consegue treinar a nossa postura, quando a gente faz o método SPY, que vocês vão ver mais na frente, o que se passa? O terapeuta começa a integrar no seu próprio ser a teoria. Ou seja, a teoria já não é mais na cabeça, já não é uma teorização em que ele precisa ficar pensando enquanto está atendendo o paciente. Não, a teoria está integrada no seu próprio ser. Então ele não precisa pensar a respeito da teoria. E a teoria fica como que por trás. Fica como que resguardando esse terapeuta, que tem o conhecimento, mas decide suspendê-lo para estar atento ao encontro ele mesmo. E a partir do encontro é que a terapêutica se faz. Então, é isso que a epoché possibilita para o terapeuta. A intencionalidade nada mais é, simplesmente falando, de que a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Então, tudo que nós vemos na clínica, tudo que o paciente traz e o nosso modo de observar e ver é de acordo com determinada consciência que nós já trazemos com nós. Ou seja, depende da história do terapeuta, depende de quem é o terapeuta, depende das teorias que o terapeuta aprendeu, mas também depende da própria história do terapeuta. Então, existe um olhar já de antemão intencional do terapeuta. E a gente precisa saber disso para procurar ir fazendo essa suspensão fenomenológica para que a gente tire o máximo possível dos nossos óculos do paciente e possa ver o fenômeno como o fenômeno daquilo que o paciente traz. Tá? Por isso, eu utilizo nos meus textos e no meu pensamento a palavra paciente psicoterapeuta com hífen. Por que eu faço isso? Porque cada paciente, cada psicoterapeuta é único. Cada psicoterapia é única. Se eu mudo o paciente, muda a psicoterapia. Se eu mudo o psicoterapeuta, muda também a psicoterapia. Não existe duas psicoterapias iguais. Basta mudar ou o psicoterapeuta ou o paciente que ela já vai ser feita de outros modos, porque já vai ter outra intencionalidade, já vai ter outro olhar do terapeuta. Então, quando a gente olha dessa perspectiva, a gente começa a perceber a essência do que é a psicoterapia, do que é ser psicoterapeuta. E a gente pode ver isso também pela origem da palavra psicoterapia.
Psicoterapia vem da palavra psique, que tem origem grega, a palavra psique, num mito de Eros e Psique, que é aquilo que não tem substância, é um sopro, ou seja, é imaterial. É como se fosse algo do vento, né, do ar, não é algo que a gente pode materializar. Psique também pode ser traduzido como alma ou espírito, apesar dessas palavras estarem muito misturadas com termos religiosos. Mas a gente sabe que psique vem dessa não materialidade, ou seja, de alma e espírito. E terapia vem de cuidado ou serviço. Ou seja, psicoterapia quer dizer cuidar da alma, cuidar do espírito, servir ao espírito, servir à alma. E como psicoterapeutas, nós precisamos tomar esse lugar para nós da essência da nossa profissão, que é trabalhar para além da parte física da pessoa, para além da biografia da pessoa, ou das ligações sinápticas simplesmente, ou das neuroquímicas cerebrais. A gente trabalha com os sentimentos da pessoa, com as emoções, com aquilo que não tem nome nem nunca terá, aquilo que não é passível de apreensão material. Os sentimentos, eles obedecem uma outra linguagem, e é uma linguagem diferente das ciências naturais como a gente conhece. E essa linguagem precisa ser conhecida pelo terapeuta. A gente aos poucos precisa conhecer melhor essa linguagem, que é a linguagem do ser do paciente e não doente. Aqui entra a filosofia de Heidegger, trazendo um novo modo de enxergar a psicoterapia, né? Heidegger, ele vai falar da diferença ontológica, ou seja, toda a obra de Heidegger é uma pergunta pela questão do ser. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que o ser humano é o único ser que pergunta pelo seu próprio ser, ou seja, que pergunta pela sua origem, que pergunta pela sua existência. E essa pergunta pelo ser foi esquecida pelo que Heidegger chamou de Era da Técnica. Na Era da Técnica, tudo tem o propósito de uma solução, de um resultado, de uma montagem para que as coisas funcionem da maneira como a razão pensa. E isso não serve para a psicoterapia, porque a psicoterapia trabalha com o ser do paciente, com essa parte que não é passível dessa apreensão. Nas ciências naturais, numa matemática, por exemplo, toda equação precisa ter o mesmo resultado, né? Então, se um árabe faz uma equação matemática específica, vai ser o mesmo resultado do que um brasileiro, do que um americano que faz a mesma equação. Agora, na psicoterapia, se nós formos atender um árabe, ou se nós formos atender nos Estados Unidos ou no Brasil, cada psicoterapia será única, cada psicoterapia vai dizer respeito àquele ser que está na nossa frente, àquela pessoa que está na nossa frente. Então não tem como a gente usar o que Heidegger chama de pensamento calculador para chegar aos objetivos de uma psicoterapia. A psicoterapia, ela precisa ter uma outra linguagem, que é o pensamento meditativo, que é um pensamento mais reflexível, que traz a compreensão afetiva das coisas e não uma compreensão simplesmente racional, porque a gente está trabalhando em níveis mais profundos, em níveis afetivos do paciente. Então, a diferença ontológica é a diferença entre ser e ente. Ser é aquilo que exatamente não tem substância, é aquilo que está na essência das coisas, enquanto o ente é as coisas mesmas do mundo, que a gente pode tocar, que a gente pode ver. Por exemplo, uma árvore, os troncos, a raiz, os galhos, as folhas, tudo isso são os entes da árvore. Agora, a essência da árvore, o que é uma árvore, ou seja, você vê um pinheiro, ou você vê um jatobá, ou você vê uma samaúma, ou você vê um pomar de maçã, todas elas têm uma mesma essência que a gente chama de árvore. Esse é o ser da árvore. E além disso, a força que faz a árvore crescer, a força que a gente não enxerga, que faz as raízes crescerem da árvore, o tronco começar a se levantar, as folhas começarem a abrir, tudo isso é o ser da árvore. E é muito diferente. A gente trabalha com o ser do humano. E o ser, no ser humano, ele transpassa. E aí entra mais um conceito de Heidegger, que é a transcendência. Ou seja, transcendência, para o Heidegger, é transpassamento. O ser transpassa o homem e ele está sempre no homem. E por isso o homem questiona seu próprio ser. Então não dá para a gente desconectar, por exemplo, a mente do corpo. Isso é uma impossibilidade para a fenomenologia. Porque mente e corpo, elas são articuladas e integradas. Uma não existe sem a outra. Então não dá para a gente falar
numa mente sem corpo e num corpo sem mente. Mas o pensamento cartesiano, o pensamento moderno, desvinculou, retirou muitas vezes a mente do corpo, trabalhando as coisas separadamente. E numa psicoterapia nós precisamos reintegrar isso, ou seja, trabalhar o ser humano na sua integralidade, no seu ser, no seu corpo, na sua mente, tudo integral. A palavra moderna que se utiliza para isso é de maneira holística, ou seja, integral. Holístico quer dizer integral. E nós precisamos olhar numa psicoterapia para aquela pessoa que está na nossa frente de forma holística, integral, e não apenas pensando em determinadas cognições, em determinados modos cerebrais de funcionamento, de neuroquímica. Não. Isso faz parte de uma revelação de como o ser daquela pessoa está se revelando na corporeidade. Mas não quer dizer que a gente tenha que trabalhar só essa parte. A gente tem que trabalhar a mente, o corpo e a alma, ou o espírito do ser. E nesse cuidado do ser que a psicoterapia tem, nós podemos ver o ser humano, a pessoa que está na nossa frente, como o que Heidegger chama de Dasein, ou ser no mundo. O que quer dizer isso? Que o homem é a abertura ao mundo. Ele é a abertura para suas possibilidades possíveis. Então, ele é um projeto de sentido em aberto. Ele não pode ser, assim, fechado numa teoria concreta e com uma receita de bolo. Não. Ele é sempre em construção. O ser humano está sempre se construindo. E ele sempre tem a questão a respeito do ser e a revelação do ser em si. Ou seja, o ser está sempre se revelando e se encobrindo nele. E esse jogo de encobrimento e descobrimento é o próprio motor da psicoterapia. É a gente auxiliar o paciente a desvelar a sua própria existência, a desvelar o seu próprio ser. E isso enriquece os modos de compreender afetivamente a si mesmo do paciente. Ele sai do que Heidegger também chama de falatório, ou seja, daquilo que todo mundo diz, mas que ninguém no fundo diz. Que quer dizer o quê? Que existe um falatório, um modo de ser impessoal em que as pessoas entram e que sedimenta historicamente o sentido daquelas pessoas, e essa sedimentação histórica pode chegar a um ponto de privar existencialmente a pessoa. É claro que os sentidos sedimentados, aquilo que vem da tradição, aquilo que vem da história, é fundamental para a articulação de sentido da existência e para que a gente tenha um horizonte de sentido. É óbvio. Mas a gente precisa tomar cuidado para não ficar muito rígido nesses sentidos sedimentados, porque existem sentidos que vão adoecendo no sentido de privando existencialmente o paciente. E aqui entra mais um conceito, da privação existencial. Privado existencialmente quer dizer o quê? Privação quer dizer que a pessoa está com falta de algo. Eu estou privado de água, eu estou com sede, eu estou privado de água. Eu estou doente, eu estou privado de saúde. Ou seja, a falta é sempre uma privação. E o existencial, para o Heidegger, quer dizer a própria abertura, né? Vem de existir, de ser para fora. E o homem, ele é caracterizado por esse movimento de ser para fora, para além dele. Então, a privação existencial é uma falta de abertura, é uma falta de estar aberto para as possibilidades possíveis do mundo, é uma falta de abertura para aquilo que há de vir, para se enxergar numa temporalidade aberta, em que a vida vai se construindo de acordo com as experiências. E essa abertura existencial, né, esse lançar-se para fora de si, ela vem sempre afinada com uma determinada tonalidade afetiva. Outro conceito de Heidegger. Então, o ser humano é sempre esse projeto lançado para fora que está afinado em determinada tonalidade afetiva. E essa tonalidade afetiva, ela abre mundo como mundo para nós. Ela abre o mundo da maneira como a gente sente o mundo. E ela é construída principalmente pelas nossas memórias afetivas. Ou seja, tudo que aconteceu conosco, desde o momento da nossa concepção até o momento em que estamos aqui agora falando, nós passamos por diversos tipos de memórias. Isso a gente vai aprofundar durante o curso. Mas essa síntese das memórias forma uma afinação, uma abertura de mundo, que é a nossa tonalidade afetiva. E é essa tonalidade afetiva que vai abrir mundo como mundo e vai nos ligar ao mundo, vai nos fazer ser no mundo.
Então, por exemplo, no caso da psicoterapia, uma pessoa que passou por traumas severos, por dificuldades extremas, por momentos de muito medo, de muita insegurança na infância, por exemplo, com vários impactos negativos, essas memórias afetivas vão abrir o mundo como mundo de forma ameaçadora, de forma amedrontadora, de forma insegura. E toda a abertura de mundo vai ser assim. E a pessoa vai se conectar, se ligar em atmosferas ameaçadoras, inseguras. E normalmente ela vai estar em ambientes inseguros, conectar-se com pessoas pouco confiáveis e inseguras, e toda a existência dela vai se abrindo de forma ameaçadora e insegura. E isso se torna um modo de ser da pessoa. E é esse modo de ser, historicamente sedimentado por essas memórias afetivas, que privam ela existencialmente e que precisam ser trabalhadas numa psicoterapia. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. E é isso que a gente vai entender aqui. Em nós mesmos primeiro. Percebendo que nós mesmos, terapeutas, temos uma determinada afinação afetiva. Que vem da nossa própria história. Que vem das nossas próprias memórias afetivas. E o terapeuta conhecer isso é fundamental para ele sair dos nós terapêuticos e conseguir desenvolver uma clínica com segurança e em que ele se torne uma referência. Então, esses conceitos que eu trouxe aqui, eu vou retomar rapidamente eles, porque eu sei que são muitos, mas é uma primeira apresentação. Ao longo do curso vocês vão se aprofundando nisso. Epoché e intencionalidade, a diferença ontológica entre ser e ente, a transcendência, a diferença entre pensamento meditativo e pensamento calculador, a essência da psicoterapia, o Dasein, o ser no mundo, o falatório, a privação existencial, a tonalidade afetiva, a memória afetiva, a afinação afetiva. Todos esses são conceitos que ao longo do curso vocês vão compreendendo melhor. Mas aqui foi uma primeira apresentação, uma primeira síntese para vocês se localizarem. Como se fosse assim, deixa eu ver aqui por onde que eu vou caminhar, né? Esse é o propósito dessa aula, é vocês entenderem um pouco de onde a gente está partindo. E a partir desses conceitos, a gente vai trazer esses conceitos como inspiração, como eu falei na primeira aula, para a nossa prática clínica, através de um conhecimento integrado no ser do terapeuta, uma postura que seja um modo de ser que a gente vai treinar na nossa própria abertura de ser, ao conhecer a nossa própria tonalidade afetiva, a nossa própria afinação afetiva, para a gente conseguir trazer para a nossa clínica vivências que realmente transformem o paciente. Mas primeiro, nós precisamos trabalhar essas vivências em nós, porque para ser um bom terapeuta, temos que ter conhecimento da teoria para aplicação prática, postura, ou seja, treinar, trabalhar a nossa postura fenomenológica, a nossa presença terapêutica, por fim, experimentar as vivências para integrá-las em nós mesmos e depois a gente consegue aplicar isso no nosso paciente e ter resultados significativos que vocês vão perceber quando vocês começarem a aplicar isso na prática de vocês. Então essa integração entre conhecimento, postura e vivências, com esses conceitos que eu trouxe aqui, vão permear aqui os nossos encontros e que vai ficando cada vez mais claro conforme vocês forem assistindo às aulas e conforme a gente for fazendo a mentoria ao vivo. Então, comentem aqui o que vocês estão achando, está muito complexo ainda, está muito difícil de entender os conceitos, ou se vocês já começaram a perceber por qual caminho nós vamos caminhar aqui na mentoria. Sejam muito bem-vindos à Mentoria Terapeuta Seguro, um lugar para nos aproximarmos como terapeutas, para nós sermos terapeutas mais humanos, mais profundos e que realmente auxiliem as pessoas que estão procurando e estão precisando de ajuda, como nós mesmos terapeutas também precisamos. Precisamos nos conhecer, precisamos trabalhar as vivências em nós mesmos, conhecer a nossa própria história, conhecer o nosso próprio ser, para sermos de fato terapeutas. Bem-vindos!